Quarta-feira, dia 26 de setembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que aponta que 1/3 da população acredita que a culpa do estupro é da mulher. Vamos falar também sobre um evento que ocorre na UFJF que aborda religião e violência. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebats@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje nós recebemos o dramaturgo José Luiz Ribeiro e também a jornalista Neuza Bernardes. Como convidados de hoje, recebemos a coordenadora da Casa da Mulher em Juiz de Fora, Rose França, a integrante do coletivo Ana Montenegro, Vitória Bergo, e também o professor de Ciência da Religião da UFJF, Jimmy Cabral. Uma pesquisa feita pelo Datafolha apontou que 1/3 da população brasileira acredita que a culpa do estupro é da mulher. A pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa que busca entender os motivos sociais e culturais que fazem com que as pessoas desconheçam as verdadeiras causas da violência contra a mulher. A Rose França, coordenadora da Casa da Mulher, está aqui conosco para falar sobre esse tema. Também a Vitória Bergo, integrante do coletivo Ana Montenegro. Começar a nossa conversa justamente com a Vitória. Como você enxerga o resultado dessa pesquisa? 1/3 da população acredita que a culpa do estupro é da mulher. Bom dia. Eu acredito que 1/3 da população brasileira, ela tendo essa ideia de penalidade da mulher ainda, é muito fruto de um sistema político que a gente vivenciou no Brasil. Porque se a gente for olhar a história do termo estupro na jurisdição, em todos os códigos penais, ele foi um termo amplamente debatido pelos juristas, desde o século XIX até o século XX, sempre foi uma questão que houveram muitos conflitos em termos do tema estupro. Então, muitas vezes, o que mais se diz sobre a mulher é se ela é culpada ou não. Os julgamentos nos casos de estupro, quando você pega um processo criminal, por exemplo, de estupro de mulheres, eles estão muito mais preocupados em debater a condição moral daquela mulher, qual é a origem daquela mulher, a família, o que ela fez, qual é realmente o caráter social, do que reconstruir o fato do estupro. Então, muitas das vezes, a noção de mulher culpada, ela constou realmente na jurisdição como um conceito. E isso foi também sendo permeado no próprio imaginário social das pessoas. Só em 2003, no Dia Mundial da Violência contra a Mulher, que o termo mulher honesta saiu do Código Penal, por conta de reivindicações feministas e tal. Então, assim, é muito recente ainda essa noção de mulher, diferente da mulher culpada, da mulher que incitou a violência. A culpa realmente recai sobre a mulher e está nesse imaginário social por conta de um histórico da nossa tradição jurídica. E isso muitas das pessoas não sabem, porque não conhecem mesmo as nossas leis, mas são leis que vão sendo modificadas e o termo continua desde o Império até a República. Então, por conta disso, é muito forte ainda essa noção de mulher culpada ainda. Doutora Rose, quanto você recebe lá no seu escritório de queixas sobre esse assunto com a mulher? É frequente isso? Olha, eu até tenho os dados. Nesses 3 anos de existência da Casa da Mulher, nós recebemos 306 casos de abuso sexual. No caso de abuso sexual, o estupro não consumado. Estupro consumado, 51 casos. Nós recebemos denúncia. E o que ela falou, realmente, às vezes a mulher tem medo de denunciar, se sente envergonhada. E esse problema de violência contra a mulher remonta desde os impérios antigos, né? A Europa, o Brasil mesmo, a nossa história colonial. Então, isso provém de um fruto histórico. E agora que os jovens, com esse movimento feminista, que as mulheres estão conseguindo ter coragem para denunciar, sair do ciclo de violência. E muito interessante é que até pouco tempo, uma mulher casada achava que era obrigado a ter relação com o marido, mesmo sem a vontade dela.
e chegou a relatar para mim, lá na casa da mulher, que o marido dormia com um facão do lado e falava: se você não tiver relação comigo, eu vou te matar. Para ela ter consciência que isso é estupro, você imagina hoje, em pleno século XXI, em pleno ano de 2016, a gente ainda vive isso. As mulheres mais antigas. Então, é uma história muito triste, é uma história ainda que a nossa sociedade é uma sociedade ainda machista e que a própria mulher aceita. Não, se eu tiver com uma roupa curta, eu estou provocando uma situação. O estupro é fruto da minha forma de ser. Muitas ainda aceitam essa condição. Aí eu pergunto, como que justifica, então, os altos índices de estupros que acontecem lá no Oriente Médio com as mulheres muçulmanas, aquelas que só usam a burca, só dá para ver o olho da mulher? Como que justifica o estupro lá, se é a roupa, se é a condição feminina? Como que justifica o estupro com uma criancinha que não tem nenhuma sensualidade, não sabe emitir nada, nem seu parecer próprio, coitadinha, porque é totalmente incapaz? Então, assim, é preciso rever e é preciso mais, é preciso políticas públicas para a gente fazer um trabalho de conscientização da população. Respeitar o outro é o meu dever, independente da opção sexual, independente se é homem, se é mulher, se é homossexual. Você já abordou isso na sua fala, eu gostaria que você aprofundasse sobre isso. Então, assim, existem muitas vítimas que chegam lá e que se sentem realmente culpadas por cometer o estupro. Isso é frequente? Olha, por serem vítimas, sim, é frequente, e pior ainda são os casos de pedofilia. As meninas até 14 anos que sofrem violência sexual, porque a pedofilia é um caso muito interessante. O pedófilo é uma pessoa muito ligada à família, normalmente é uma pessoa de dentro de casa, um vizinho, e ela escolhe alguns perfis. Aliás, o pedófilo escolhe alguns perfis. Aquela criança que tem costume de mentir, que às vezes falta a figura paterna dentro de casa, e ele começa a seduzir aquela criança, ensina até mesmo a criança a gostar do ato para se sentir culpada. E muitas vezes, quando a mãe descobre, não confia no próprio filho, na própria filha. Nós tivemos casos e temos esse tipo de caso. Então, além disso, ainda tem os casos das crianças, né, até 14 anos que sofrem violência e muitas vezes não denuncia porque a mãe acha que ela vai ser culpada. Tem um caso que eu atendi agora essa semana que a mãe virou para a filha e falou assim: claro, a menina tem 14 anos, sofre abuso desde os 10 anos de idade pelo padrasto. E aí a mãe virou e falou assim: claro, olha como é que você anda, olha como é que você se veste, olha o seu jeito de ser. Você não falou que seu namorado está lá dentro da cadeia e que está conversando com você, não? Então, o que acontece na violência, no estupro, é que muitas vezes a própria vítima, os próprios familiares não dão crédito para o que está acontecendo. Então, é preciso avaliar muito de perto cada situação e verificar também, nos casos de estupros, a família. O agressor, a vítima, como que é a convivência familiar, como que se ele já sofreu violência, porque é muito fácil a gente sair culpando também todo mundo, mas a gente precisa de fazer um trabalho direcionado para prevenir a violência, porque senão, sem a prevenção, essa violência vai persistir e vai ter sempre um culpado. O culpado maior vai ser sempre as drogas, o crack, ao passo que se a gente trabalhar também o perfil psicológico daquela pessoa, a gente pode fazer um trabalho muito de frente e muito sério na forma de prevenção. Vitória, como que essa pesquisa pode apontar para uma redução disso? Nós estamos vendo essa dificuldade. Eu vejo que no meu doutorado eu entrevistei uma mulher sobre esse assunto e foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ela virou e falou assim: eu não casei, eu mudei de dono. Então, era uma mulher dos anos 50, casou nos anos 50, e isso ficou muito forte para mim. Como é que nós podemos reduzir isso? Então, porque, só um adendo, porque quando a gente vê que os meninos saem da escola e as meninas estão se batendo e faz-se uma roda em torno e os meninos ninguém separa, quer dizer, a violência também está no campo entre as mulheres. Como é que isso pode ser reduzido? Então, essa discussão, acho que ela perpassa muito essa questão da educação ligada à construção de gênero, que foi até vetado, né, a ideologia de gênero, digamos assim. Os homens, os meninos, eles já são socializados de uma forma diferente das mulheres desde a infância.
né, no jardim de infância, quando as crianças estão brincando, um menino abraçar outro menino, um beijo, qualquer afeto já é reprimido. Enquanto as mulheres já têm essa questão de serem ligados à sedução, ao afeto, né? Isso já constitui um sujeito homem e um sujeito mulher diferentes na sociedade. Já coloca, né, desde a educação primária até quando você for procurar emprego, uma forma de ser mais masculinizada, que vai ser forte, viril, e uma mulher dócil, né? Já polariza. Então, eu acho que o que você levantou tem muito a ver com uma discussão da educação, realmente. Como que a nossa educação está hoje estabelecida. Os papéis sociais, homem e mulher, são constituídos na educação, na relação homem e mulher. E muitas das coisas que a gente fala hoje sobre cultura do estupro não levam em consideração ainda o patriarcado e o capitalismo, qual que é a influência disso na nossa vida, como eles estruturam essas relações de poder entre homens e mulheres, né? Porque o capitalismo, ele se alimenta do patriarcado. Essa noção de mulher como um corpo que o homem tem a propriedade também é fruto desse pensamento capitalista de propriedade. E aí a exploração da mulher, ela não se dá muitas vezes só no âmbito da violência sexual. É a violência doméstica, é a tripla jornada de trabalho, é uma exploração do corpo da mulher, né, desde quando ela é criança até quando ela é adulta. E eu acho que a medida realmente é uma reforma educativa mesmo, entendendo esses conceitos de gênero. Bom, nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com a Vitória Bergo, do coletivo Ana Montenegro, e também com a coordenadora da Casa da Mulher de Juiz de Fora, Rose França. Estamos falando sobre uma pesquisa realizada pelo Datafolha, que indicou que 1/3 da população acredita que a culpa do estupro é da mulher. E um outro dado que eu gostaria agora que vocês duas comentassem, outro dado dessa mesma pesquisa, que indicou que 85% das mulheres temem sofrer violência sexual. Isso aí também encaixa um pouco naquilo que vocês comentavam antes, né, Vitória? Sim, porque a gente se sente realmente vulnerável numa sociedade machista como a nossa, né? Você sai na rua e você não sabe realmente como você vai ser tratada no espaço público. No Brasil, o nosso lugar no espaço público ele é muito recente. A mulher na universidade, a mulher no trabalho, por mais que não pareça, né, 100 anos, 80 anos não são nada perto de uma outra tanta história. Então, é gritante mesmo como que as mulheres tendem a se sentir realmente num lugar de inferiorização social. Por mais que os movimentos feministas avancem, é preciso políticas públicas, é preciso que a educação realmente se atente para essa questão do machismo, porque senão a mentalidade não muda. Ô, Vitória, você não acha que esse 1/3 da população que opinou que a culpa é da mulher, ela não é meio desinformada sobre o que é o estupro? Com certeza. O que vem a ser um estupro? Sim. Porque ela está sempre associando ao baile funk, que a menina vai lá e abusa, e bebe, e vai de roupinha provocante, não sei o quê, sai dali e vai fazer zoada. Aí, de repente, muda de ideia, mas aí já não dá tempo mais. Sim. Ou vai fazer alguma coisa e vai 10 atrás. Mas que essa situação também é um estupro. Pois é, mas quantas outras situações, né, são caracterizadas como estupro que as pessoas só pensam desse lado da vadiagem, vamos dizer assim. É porque a gente tende a sempre a se perguntar o que a mulher fez, né? O que causou, o que levou ao estupro, e nunca ao contrário. Por que o homem se sente na capacidade de violar? Por que ele se sente no direito? A lógica realmente da população na nossa cabeça ela é invertida, mas isso tem muito a ver realmente com a nossa tradição jurídica. A nossa tradição jurídica colocou uma série de conceitos necessários para a mulher ser levada a julgamento, para a queixa dela ser levada a julgamento durante muito tempo. A mulher tinha que ser uma mulher que comprovasse a honestidade dela, ela tinha que ter uma renda tal, ela tinha que ter uma origem tal. Isso, assim, eu estou dizendo em relação a várias pesquisas de historiadoras que já pegaram vários processos criminais, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, Marta Abreu, Suen Caulfield, elas estudaram vários processos durante um período de 50 anos e puderam perceber quais que são as noções que os próprios juízes homens trazem para o julgamento dos casos, para o desfecho dos casos.
E na maioria dos desfechos, não é tão importante a reconstituição do fato da violência sexual. É mais importante de onde cada pessoa está falando. Então, essa tradição reflete. Por isso que eu estou falando, as pessoas falam que conta que a mulher que é culpada, de quê? Não Sim. sabe nem o que é estupro. Exatamente. Rose, uma coisa, muitas das vezes a violência se dá, a mulher sai para o trabalho de madrugada, de repente, num ponto de ônibus aparece um agressor do nada, sem provocação nenhuma dela, por parte dela, mas uma questão de violência mesmo, que a sociedade hoje tem um poder de mando nesse ponto. Como é que fica isso? Você diz que aqui em Juiz de Fora nós não temos esse grande problema, né? Mas como é que fica isso no segmento geral? Não, existem sim as denúncias de estupro, né? E é aquilo que eu disse, o perfil do estuprador é diferente do perfil do pedófilo. No caso, esse estuprador, esse agressor que pega uma mulher em qualquer lugar, sem dar para dar ela o direito de se defender, né? A pessoa é pega de surpresa. Então, esse cara, esse indivíduo, ele é uma pessoa extremamente violenta. E que se ele, às vezes, não conseguir realizar a sua lascívia, o seu prazer maldoso, que não é só o ato de estuprar, às vezes é de bater, de matar, de ter conjunção carnal, depois que a pessoa até já está morta, esse indivíduo ele tem que ser tratado, tem que ser recolhido imediatamente, porque ele não vai só estuprar, ele vai matar também. E um detalhe, quando se trata de estupro de criança menor, quando descobre que ele abusou sexualmente de uma criança, os estudos demonstram que já teve mais de 50 crianças vítimas desse indivíduo e que apenas uma teve coragem de denunciar. E essa pessoa que estupra, também Juiz de Fora prendeu há 3 anos um rapaz de 18 anos que tinha abusado de 3 mulheres. E ele falava, as minas usam roupa curta, chego lá contando a maior marra. Usa roupa curta, passa perto da gente, a gente não aguenta. Se não quiser por bem, é por mal. Então, assim, nós mulheres temos que estar atentos, porque além da discriminação por causa da roupa, que as pessoas olham muito a aparência, o ser humano tem uma mania muito ruim de olhar a aparência, enquanto a aparência não quer dizer nada. O meio social, e a gente também tem que evitar determinadas situações. Eu oriento as mulheres na Casa da Mulher, evita determinados locais, em determinados horários, porque não é só uma pessoa maldosa, não. Às vezes é um maluco, um doente psiquiátrico que está passando, é um drogado, e nós não temos, às vezes, condições de medir força. Às vezes não temos condições nem de correr daquela situação. Então, nessas situações de estupro, quando a mulher está no local deserto, mesmo se fosse um homem também, correria determinados riscos. Mas, no caso que é mulher, o risco ainda é maior, porque além da maldade, existe também a lascívia, o prazer sexual em torturar daquele agressor. Então, assim, até que se tenha uma política pública de forma que consiga tratar os estupradores que são doentes psiquiátricos e os que são covardes, colocarem na cadeia, e até que todas as mulheres tenham coragem de denunciar, porque mesmo as que sofrem violência, as que saem para trabalhar, que sofrem violência, elas têm tanta vergonha, elas se sentem tão humilhadas, tão fragilizadas, que às vezes elas não têm coragem de denunciar. Já teve mulheres que demorou 15, 20 dias para denunciar, porque ficou envergonhada, fica com medo, até do companheiro, do namorado, abandoná-la. Então, a gente precisa de ter um trabalho muito direcionado para essas vítimas. E tem um detalhe, o poder público precisa de incentivar a denúncia, porque não é só o estupro. Além do estupro, tem as doenças que podem vir por trás daquele estupro. Tem uma gravidez indesejada. Então, é preciso que as mulheres saibam que precisa denunciar, tenham consciência do risco, e eu aconselho, isso é o aconselhamento pessoal meu como mulher. Eu não tenho coragem de passar em determinados locais, determinadas horas. Não só por medo de estupro, porque a nossa sociedade ainda vai nos culpar, mas também pelo risco da minha integridade física.
Então, o que Mas a gente tem dessa história desculpa. toda aqui, o que fica de bom conselho é: você pode ter a lei a seu favor, você pode ter seus direitos, mas toma cuidado. Toma cuidado, a gente não tem a proteção da polícia o tempo todo. A polícia não está em todos os lugares o tempo Mas todo. você informou nos bastidores, assim, há uma experiência de medidas jurídicas em Juiz de Fora que é muito positiva. Sim. Então você tem muito mais punição em Juiz de Fora do que em outras cidades e outras capitais. Você tem essa relação? Como é que é essa Tem. experiência para você em Juiz de Fora, fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, por exemplo? Tenho sim. O interessante é que a certeza da impunidade faz com que o agressor fique mais forte, ele se fortaleça. É como se fosse uma florzinha e aquela florzinha tem as raízes e ele, sabendo que ele é impune, ele vai crescer, ele vai florescer. Então, a partir do momento que o poder público toma as rédeas e ele sabe que ele vai ser preso, que ele vai ser punido pelo ato, ele tem sim mais medo. Um exemplo: nós tivemos em Juiz de Fora 7.596 casos de agressão até o dia 30 de agosto, esse mês de setembro De 2016. De 2016. Desses casos, nós encaminhamos para a polícia, para a delegacia de mulheres, 2.816 casos. Polícia Militar, só a policial que fica dentro da casa da mulher, fez 1.796 redes. A gente percebe que é muito baixo ainda, né? É muito baixo, mas é 2% da população feminina de Juiz de Fora. Quando a gente assumiu em 2013, tínhamos o registro de apenas 121 casos. E agora pulou para 7.000 casos, né? Mas isso também é sintomático, né? Porque se por um lado é interessante pensar que a denúncia ela está sendo incentivada e que ela vai acontecer, a questão fica gritante, fica assim escancarada na sociedade. E mais uma vez eu queria dizer que a questão da educação, o debate público da educação sobre esses casos ainda é muito pequeno, né? Porque, por um lado, a gente pensa em denúncia, em como as vítimas chegam e já se sentem à vontade, mas e o educar o homem, né? O educar o homem para não estuprar, para não se sentir livre a ponto de vetar a minha passagem na rua na hora que eu quiser, na hora que eu puder. Então, assim, são dois movimentos, eu acredito. Um movimento que a gente tenta ver o que já acontece e solucionar, e um movimento do que tem que ser feito. Mas eu discordo em parte com você. Por quê? Quando a gente fala que a mulher evitar que o homem aborde a mulher, essa violência não é só contra a mulher, não, é contra o homem também. Então, o que a gente tem que ter é a política de prevenção como um todo, e especialmente para nós mulheres, não porque nós somos frágeis em relação ao homem, não por isso, mas sim porque nós somos vistas diferente e às vezes não temos condições de competir, principalmente em força física, com esse homem. Se chega um agressor, um estuprador, e me segura, eu estou num lugar isolado, que eu não tenho condições de medir força com ele, ele não faria isso com um homem do tamanho dele, porque poderia ter. Mas aí justifica, eu acho, que a observação da colega, porque, ou seja, não dá para negar que o estado de vulnerabilidade da mulher no espaço público, ele é real, posto, né? Sim, ele nós tá temos colocado, que nos prevenir. né? Mas assim, todas as mulheres se previnem. Você tem uma educação privada, você tem uma educação pública que promove um tipo de proteção cultural. Mas é um fato que a violência contra a mulher está escancarada no cotidiano dela. Ela está na rua e, de certa forma, ela se depara com um homem apenas por e, de certa forma, pelo fato de ser homem, ela recua. Eu converso com amigas, com minha namorada, e essa experiência do recuo, de não se sentir segura na rua, é um fato real no cotidiano das mulheres. Então, como é que a gente enfrenta isso? Não sei. Não sei mesmo. Você tem políticas públicas, você tem a judicialização disso, você tem mecanismos de punição. Mas enfrentar isso é um processo de educação lento e que realmente a solução não pode ser simplificada. Por outro lado, a gente não pode generalizar, porque o que para mim é um absurdo, às vezes para outra pessoa não é. O que a gente nota que realmente precisa de ter um trabalho muito amplo é a conscientização. Por exemplo, dependendo do ambiente que a pessoa está, tem local que uma menina de 12 anos, a coisa mais comum que tem é ela ter relação sexual com um homem de 30.
Então a gente precisa de conscientizar que isso é estupro, que isso é violência, e precisamos de fazer um trabalho muito diretamente com isso. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo. Antes de dar um recado para você, você já pensou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou escudos personalizados dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vêm todos os dias nas páginas do Diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca, como a que temos aqui hoje. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. A minha, por exemplo, é a do bairro São Mateus. Mostre que o seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre um evento na UFJF sobre religião e violência. Voltamos já.